Pessoal, já deu start aqui na gravação, tá? Como a gente sempre faz, eu vou compartilhar aqui a tela aqui com vocês. Pessoal, lembrando que eu dei uma olhada aqui, só dois alunos ainda tinham se matriculado. Só que não se preocupe, tá? Eu vou gravar normalmente a aula aqui, é porque ela já começou, a plataforma já foi aberta para vocês no dia 13, né, do 5. E a gente tem um longo caminho aí pela frente, inclusive já avisando, né? Por que que ela vai até agosto? Porque no dia 1/7 até 18/7 nós teremos o período de férias da unidade, tá? É por isso que ela tem esse período grande aqui. Já estava previsto, viu? Não foi mudado nada. Só tem dois alunos, ainda está como não atualmente, mas não se preocupe, eu vou fazendo conteúdo aqui normalmente. Hoje vai ser uma aula mais light, né? A nossa aula inaugural, tá? Aí lembrando que eu nem coloquei a pasta, eu nem criei a pasta do módulo específico 2. Então, hoje inicia o módulo específico 2. Eu deixo as datas aqui na pasta para eu já ficar de olho, tá? Então, como eu disse agora, né, instalações elétricas industriais começou dia 13, vai até o dia 26/8, com férias, né, do dia 1/7 até o dia 18/7. Depois, né, no dia 27/8, vai ser a segunda UC do módulo específico 2, tá? A UC de acionamentos elétricos automatizados, né? Na verdade, é mais acionamento pneumático e hidráulico do que acionamento elétrico. Esse é o motivo, né? Às vezes as unidades elas mudam. Na verdade, vocês iriam ver a matéria de acionamentos primeiro, depois instalação industrial. Só que tem um conhecimento que tem acionamentos que depende de instalações industriais, a parte de a lógica E, a lógica ou, também o selo, né? Vocês vão aprender o que que é o selo. Por exemplo, uma botoeira que aciona uma máquina, né? Que aciona um motor, é diferente de um interruptor que aciona uma lâmpada. O interruptor que aciona uma lâmpada, na hora que você aciona ele, essa lâmpada continua ligada, a menos que você vá e desacione ele. Ah, mas o motor aí o botão aí de acionamento, inclusive a gente não chama nem interruptor, nós chamamos de pulsador. Ele é pulsador porque você aperta, ele aciona. Na hora que você tira o dedo, ele faz o desacionamento, ele ele tem uma mola, ele tem retorno por mola. Esse conceito de retorno por mola a gente aprende em acionamentos, tá? Aí por isso a gente aprende em industrial, né? Por isso que acionamentos a gente colocou depois, tá? Mas o normal é acionamento primeiro, depois instalações industriais, tá? Então esse acionamento automatizado ele não é igual ao acionamento que a gente encontra lá na engenharia elétrica. Lá, acionamento é acionamentos elétricos, máquina elétrica. Nesse caso, vai ser acionamento também elétrico, que vocês já vão aprender em instalações industriais, e acionamento hidráulico e pneumático. É, por oportuno, hoje mesmo a gente fez uma visita técnica lá na Cargill, e lá nós vimos uma máquina, né, que tinha acionamento elétrico, as esteiras onde passava, tinha lá aqueles potes de extratomate, né, os sachês, né, aquele sachê pequenininho e aquele sachê maior, né. Então tem a esteira ela é movida por vários motores elétricos que ficam em pontos. Aí você tem os roletes, tem a parte ali da esteira, é como se ela fosse uma corrente, ela é montada ali, né? Ela parece uma corrente e um encaixe de Lego. Então você tem acionamento elétrico por máquina elétrica, ou seja, por motor elétrico.
Você tem acionamento hidráulico, alguns braços mecânicos lá, por exemplo, tem um braço lá que ele tem uma ventosa, aí a ventosa ela bate no sachê ali e ela pega por sucção, né? E movimenta, por exemplo, para outra posição lá, né? Na hora tem uma máquina lá que ela verifica todos os sachês que estão vindo e ela marca o ponto onde eles estão e ela tem um braço que parece uma aranha, assim, né? É multibraços e ao mesmo tempo ela vai pegando. Aí ela não pega com acionamento mecânico, ela pega com uma ventosa, já que é uma embalagem plástica ali, né? Ela é mole. Aí essa ventosa faz a sucção ali, ela move e solta. Ou seja, a parte ali da ventosa é um circuito pneumático. E temos também os circuitos hidráulicos lá também. Então, basicamente, nessa segunda OC aí, que vai finalizar lá no mês 9, né? Vai do dia 27/8 até 30/9, a gente vai aprender a parte de hidráulica e pneumática junto com acionamento elétrico que a gente já vai aprender agora aqui com instalação industrial. E para finalizar, do dia 1/10 até 30/10, vamos com projetos elétricos industriais. Lembrando que os projetos elétricos industriais, os princípios são os mesmos. Lembra, alocação de carga, né? Alocação de carga, alocação de carga para iluminação, alocação de carga para tomadas de uso geral e alocação de carga para tomada de uso específico. A diferença é a demanda, ou seja, uma indústria, um comércio grande, ele tem uma demanda por carga, né, por potência muito grande. Por isso que a gente faz, antes de aprovar o projeto, é, um, não é um projeto, mas é um pedido para a concessionária, chama liberação de carga. A gente faz essa liberação de carga, tem um documento específico que a gente vai lá na página da Equatorial, né? No momento oportuno eu vou mostrar para vocês. E daí tem vários documentos, e esses documentos a gente utiliza ele como padrão, né? Falando, olha, a empresa fulana de tal, né? Eu elaborei o projeto e deu uma carga de tantos kilovolt-ampere lá, sei lá, 283 kilovolt-ampere. Então, qual que é o transformador mais próximo de 283? É o de 300. Então, a gente tem o de 75 kVA, nós temos o de 112,5 kVA, 150, depois o de 300, de 200, entre o de 300 e o de 150, a gente tem também o de 225, e por fim, né, 225, 300 e o de 500, tá? Então, basicamente, se você for na Eletrotransol ou na Eletroenergia, você consegue um transformador desse. Então, você faz um documento, geralmente é o projetista, tá? O responsável lá pelo projeto, e também pela obra. Ele faz uma requisição, né, pedindo para a concessionária porque assim, a concessionária ela tem que achar uma rede mais próxima. Mais ou menos assim, pessoal. Eu vou aproveitar aqui, ó, vou pôr no Google Maps aqui, ó. Ó, um pouquinho, ó, Senai e B. Aqui, ó. Aí, por exemplo, vamos supor, ó, a subestação do IB, ela fica aqui na frente, ó.
Se a gente for nessa rua aqui, ó. Aí, por exemplo, né? Vamos supor que o IB não tivesse, né? Ou lá a unidade lá do IB não tivesse um transformador próprio. Aí o que que o projetista faz? Ele faz o projeto, daí, deixa eu ver aqui, esse daqui tá com cara de ser de 500. Então ele faz o projeto, daí ele acessa a página lá da, da Equatorial Distribuição e tem um documento falando, olha, a faculdade, a FATEC, né, Senai, Ítalo Bolonha, né, Rua, ó, tá até aqui, ó, Rua Argamoeste, José Silveira e tal, né, o projeto elétrico, a demanda dele, vamos supor, para ter um de 500, então ela deve ter dado uma demanda um pouco menor. Vamos supor que deu 480, né? A demanda, aí você mostra os cálculos lá, né? Do memorial descritivo, aí deu 480 kVA. Então, aí vamos supor que eu sou o projetista. Aí eu vou pegar esse documento. Esse documento eu tenho um aval de quem é o representante aqui do IB, lá da unidade, né? Aí fulano de tal me autoriza, né, a ser o representante aqui no projeto elétrico. Então eu preciso de uma autorização. E essa autorização, aí eu falo, olha, eu preciso de um transformador de 500, a demanda. Por quê? Porque a concessionária, o setor lá de projeto, o que que ele vai fazer? Ó, vamos supor que eu vou colocar o supor não, né? Ele está aqui, né? Então eu tenho que andar pelas ruas aqui, ó. Vocês estão vendo que na calçada onde está a subestação do IB tem poste, tem rede de distribuição. Olha aqui, ó. Não tem, né? Vocês estão vendo que só do lado, só desse lado aqui, ó, gente olhando aqui para a tela, só do lado direito tem, tá? Então, o único jeito de, né, de ter um ramal de ligação para energia para o Senai IB, por exemplo, é do outro lado da rua, dessa rua que é José Pedro da Costa, isso. Então, o único jeito, se tivesse rede aqui, lembra não, né? Porque a gente nem chegou ainda em CEP, né? Mas em CEP eu vou mostrar um padrão para vocês, é o padrão de posteamento. Por exemplo, essa rua aqui, que é a rua onde passa a rede que alimenta a demanda do Senai B, ela só o posteamento ele é só de um lado da rua. Então você tem posteamento de um lado apenas, você tem posteamento dos dois lados, dependendo aí do projeto do CEP, né? Você tem posteamento dos dois lados em que os postes ficam alinhados um com o outro. Você tem posteamento em que entre um, ó, você tá vendo que aqui, ó, vamos aqui um pouquinho para frente aqui, ó. Você tá vendo que aqui, ó. Está vendo que desse lado da rua aqui, ó, tem ó, um poste aqui bem nesse bar aqui e outro mais à frente. Aí se fosse biposteamento, ou seja, dos dois lados, e ele não fosse um poste na frente do outro lado da calçada, ele estaria mais ou menos no meio do vão aqui, ó. Você tem um vão ou vamos supor que o vão dá, sei lá, 10 metros. Então, no metro 5 aqui, no meio do vão, você teria um poste. Aí, no meio do outro vão, do outro poste, você teria outro. E fazendo essa alternância. Então, a equipe, o centro lá de operação e distribuição, né? Eles vão analisar com essa liberação de carga, eles vão analisar aonde que no endereço desse cliente tem uma rede de distribuição disponível para fazer a ligação. Então, na rua José Pedro Costa aqui, né, nós encontramos, né, esse poste, né, e ainda tem mais. Pode ser que esse poste aqui ele só tenha rede de baixa tensão
ou ele só tem a rede de média, ou ele tem os dois, ainda tem isso. Nesse caso, só tem de um lado da rua, do lado oposto, né? Então o ramal vai ter que atravessar a rua aqui e ele tem os dois, as duas redes, ó. Essa rede de 13,8 é de média tensão e essa daqui é de baixa tensão, tá? Aí o que que o analista lá da Equatorial vai fazer, ó? Ele, ó, tem um poste, vocês estão vendo, ó, que ele atravessa aqui a rua e vai para a medição, ó, tá vendo? A medição com tampa cega, né? Ou seja, a medição não tem acesso ao disjuntor. Essa tampa cega aqui é justamente para questão de segurança, viu? Então, você tem disjuntores aí com tampa que tem um furo central, onde você coloca o disjuntor, né, o acesso, a portinhola com acesso para o disjuntor. Nesse caso, é uma subestação com tampa cega, e é subestação ao tempo por quê? Porque ela fica descoberta aqui, né? Nós temos dois tipos de subestação. Subestação ao tempo, que é essa daqui. Ela pode ser singela. O que que é singela? Você teria um único poste igual esse daqui, né? Com um transformador. Nesse caso, ela está numa estrutura tipo H. Para eu ser preciosista, chama estrutura HT. A HT é quando você tem um transformador muito pesado e ele não consegue ficar sustentado em apenas um poste. Aí a estrutura HT, ela tem essa cruzeta de metal aqui, ó, que vai segurar o transformador, e uma cruzeta de madeira que vai receber o ramal aéreo. Inclusive, ó, a rede ela é de média tensão nua, né? Essa aqui é uma rede tipo N, tá? Pelo desenho dela. Professor, o senhor está falando inglês aí, calma, a gente está chegando aí, né? Já que a gente está falando de infraestrutura industrial, né? É bom a gente já reconhecendo. Isso aqui eu vou guardar lá para o projeto, tá bom? Mas eu preciso fazer essa introdução aí para vocês entenderem. Beleza. E aí, ó, essa rede tipo N, o cabo ele é desprotegido. Por isso que ele tem essa distância gigantesca aqui, ó. Essa distância aqui, ó, entre a fase do meio e a mais próxima do meio é de 70 centímetros. E essa aqui da do meio para mais longe da do meio, esse é o nome que é dado para elas, né? Então, vê, ó, deixa eu pôr aqui ó, essa aqui está muito, ó, essa daqui, ó, é chamada de. E como esse aqui é o lado da rua, então essa aqui é a fase A, ó. Fase A, aí você conta assim, A é a mais próxima do meio, a fase. Aí como é que é a rua, né? Você sempre conta assim, A mais próxima do meio, a B é a fase do meio, né? E a fase C que fica aqui do lado da calçada
Apagar aqui. Mais longe da do. Aí esse cabo é nu, né? Cada fase aqui, ó, é aproximadamente 7.965 volts, tá? A queda de tensão entre a fase A e B aqui, ó, entre A e B, ó. Aí você vai lá, ó. E você tem que saber esses padrões porque na hora da gente fazer a liberação de carga, na hora de fazer o projeto, deixou, ó, entre A e B, 13.800 volts, tá? E a tensão, né, entre A, B e C é aproximadamente, deixa eu acessar aqui o mais ou menos. Sempre, ó, você faz, ó, você pega aqui a fase monofásica, né? Aí você pega, ó, 7.965 vezes raiz quadrada de 3. Aí tá vendo, ó? Dá próximo de 13,8, tá? Aí você pega essa aqui, ó, aí vezes, né? Raiz de 3. Aí você pega a bifásica, tá bom? Por isso que é entre A e B, tá? Vezes raiz de 3, aí dá, ó, 23.000, aproximadamente, deixa eu acionar aqui de novo a caneta, né? Aproximadamente 23.895 volts, tá? Então, qual que é o objetivo? O transformador, ele vai receber, ó, na fase, cada fase tem 7.965, né? O nome da fase 3.8 é a tensão de linha. Nesse lado aqui, né, ela tá em estrela, tá? Ela tá em estrela, não, desculpa, em triângulo, tá? Por isso que lá no diagrama lá da subestação, né, do transformador, aqui ele tá em triângulo, né? A, B e C, né? E no lado, aqui é o primário, né? E aqui é o secundário. Aí no secundário, aí sim, ele tá em estrela, né? Que aí é o neutro alterrado, tá? Aí aqui é fase A, fase B, fase C. Aí nesse caso aqui no secundário, né? Tensão de A é 220 volts, tensão entre A e B é, é 380 e a tensão A, B e C, né? Aproximadamente 660 volts, tá? Então ela chega por fase 7.965, duas fases ela tem 13.800, três fases 23.800. As proteções que o pessoal da linha Viva coloca é aproximadamente a proteção nela suporta 24.000 volts, tá? Isso aqui é para 13,8. Se a gente fosse para 34,5 kV, aí a gente veria sobre ela, tá? Então, e aqui, ó, você tem um ramal aéreo
indo justamente lá pro primário do transformador. Aí lá no transformador é que vai transformar em baixa tensão, né, no secundário aqui. Aí, como, né, a unidade aqui do Senai Ítalo Bolonha, uma indústria, ela tem uma grande demanda, né? Eu estou desconfiando pelo estrutura tipo H, pelo que eu conheço aí de projeto, só o de 500 kV é que fica numa estrutura H. Se fosse de 300 ou de 225, um poste singelo daria tudo ok, tá bom? Agora eu vou tirar o desenho da tela aqui, que aí na hora que a gente precisar eu coloco. Aí, então, toda é, é, unidade consumidora industrial, né? Industrial, é, comercial, né? No caso aqui do Senai, é comercial, né? É ensino. Então, ele tem embora não tenha uma potência tão grande quanto, por exemplo, lá na Mabel, lá que é PepsiCo, né? PepsiCo, né? Que o pessoal chama Pepsi Company, tem uma parte lá de moinho que tem 3.000 kVA. Ou seja, porque eles têm lá a parte de embalagem, a parte onde eles assam a bolacha, os biscoitos, né? E todos os outros produtos que eles têm, né? Então isso requer uma potência gigantesca. Aqui não, é uma instituição de ensino, mas nós temos laboratório. Logo aqui na frente, nós temos um grupo motor gerador, tá? Então, dependendo aí o que que eu quero dizer nessa aula inaugural aqui? O, a infraestrutura de industrial, né? Ela é o mesmo cálculo, né, que a gente fez lá em projeto predial. A diferença é que a magnitude é maior, ou seja, a demanda é maior. Por isso que a gente tem que fazer uma liberação de carga, falando que tem 500 kV, o transformador de 500, tá? Para a gente é, é, poder pedir para a concessionária. Aí a concessionária foi e encontrou esse poste do outro lado da rua aqui que fica próximo. Obviamente, o projetista aqui, né, ele não colocou essa medição aqui à toa. Ele olhou, né, e falou, ó, tem um poste aqui, e aí, ó, eles vão olhar isso aqui, ó, por exemplo, Goiânia é GN, aqui é 11, né? Para dizer GN11, não, desculpa, GN12, porque esse transformador aqui, ele é só do da faculdade aqui, tá? O transformador que fica aqui na rua, deixa eu ver se eu encontro um aqui um que serve o setor aqui, o bairro. Deixa eu ver se eu encontro um aqui. Provavelmente ele deve estar nesse lado da calçada. Não tá nesse quarteirão aqui, não. Deixa eu ver se lá perto lá do Senai ele tá. Ah, gente, tem essa rua aqui, né? Pode ser. Não tô vendo transformador aqui, não. Então ele deve estar lá naquela outra rua lá pra frente aqui, ó. Então, esse transformador aqui, ele é só do Senai. Agora, a gente tem o transformador que energiza a rede de distribuição. Ou ele tá por aqui. Não tô vendo aqui nenhum poste desse. Pode ser que esteja para esse rumo aqui. Aqui, ó.
Aqui, ó. Já esse transformador aqui é o que a gente vai ver lá no módulo 3 no projeto de redistribuição. Esse sim, esse transformador, ele fornece energia para essa residência que vocês estão vendo aqui, ó, para toda essa rua aqui. Então, provavelmente é para esse quarteirão inteiro aqui, ó. Então, no projeto de rede, você tem vários transformadores espalhados, né, na, no perímetro urbano aí, que tem o objetivo de transformar 13.8, né, em monofásico 127 ou então 220, dependendo aí do padrão, e para o cliente residencial utilizar, tá? Beleza, professor, entendi. Então, instalações industriais, nós temos, né, grandes cargas, é o que a gente viu até agora, né? Nós temos grandes cargas, nós temos também um componente que ele é fundamental em instalação industrial. Que componente é esse, professor? O motor, né, mais conhecido aí como máquina elétrica. Beleza, professor. E o que que esse motor faz? Ele literalmente ele move as linhas de produção, as esteiras, a parte, aquelas esteiras que tem um rolete, né, que passa tudo, tudo. É, as impressoras aí de alta capacidade, por exemplo, lá da Jaime Câmara, né? Lá na Jaime Câmara, a gente roda gente não, né? Eu já trabalhei, mas não trabalho lá mais, não. Já prestei serviço também de segurança do trabalho. É, a gente rodava o jornal, o normal lá, o popular, né? O jornal daqui, né? Também é um projeto que a Jaime Câmara assumiu, né? Nós temos a rádio daqui, né? Tem outras rádios, mas eu não me lembro quais as outras que tem, né? A TV Anhanguera. Então você tem uma infinidade de cargas ali e esses jornais, né? Por exemplo, vamos supor que a Magalu precisa de aquele material impresso, né, de propaganda, o supermercado Moreira, né, e outros estabelecimentos e comercial. Também eles têm um departamento comercial que o pessoal faz a diagramação, né? Depois faz a impressão aí, né? Tem a equipe lá de jornalistas também que faz a impressão desse jornal. E basicamente essas máquinas são motores, né? Motor, é máquina elétrica em modo motor. Vamos ser profissional agora, né? A máquina elétrica em modo motor. Beleza. Professor, mas assim, tudo bem. Mas o motor elétrico ele é uma máquina como outra qualquer. Como assim? Me explica, né? Eu estou perguntando, como uma máquina, por exemplo, como uma churrasqueira elétrica ou sei lá, uma TV. Boa pergunta que você fez. Não. O motor elétrico ele tem uma particularidade na sua arquitetura. Quando eu falo arquitetura, é na sua construção. Saquei, professor. Eu até vou numa página aqui, mais para frente a gente vai ver os métodos de ligação, né? Hoje, como é aula inaugural, eu não vou nem tocar na questão das atividades um e 2, tá? Vocês precisam ter essa visão geral aqui de industrial, né? Por isso que eu mostrei um estabelecimento, né, de ensino aí, né? Aproveitei, mostrei o Senai, mostrei que ele tem uma demanda, ou seja, ele precisa de um transformador próprio. Não necessariamente, vocês viram que o transformador, ele não necessariamente fica dentro da unidade, né? Ele pode ficar na rua, só que aí ele vai ter uma tag, né, lá nele, que parece uma placa, né? Uma placa de... Essa daqui, ó, deixa eu mostrar aqui. É uma placa.
Já vou dar spoiler aqui. É porque lá naquela imagem não dava para ver. Ó, provavelmente aquela placa que vocês estavam vendo lá, que ela estava meio apagada, provavelmente ela tinha as letras GN, né? É porque é Goiânia. Se fosse Aparecida, por exemplo, é AP. E aqui tem um código, um número, que é para dizer, por exemplo, ó, esse 21 provavelmente é o que está escrito lá, é GN de Goiânia 21. É um transformador de posse do cliente, ou seja, um transformador próprio, tá? Aí a placa, ou às vezes ela fica ali na rede, como a derivação atravessa a rua, né? Ou ela fica na derivação para atravessar para o transformador próprio, né? Ou então lá no transformador mesmo, tá? Pelo que eu vi lá, tá? E aí você, já que a chave, é porque a chave fusível, vocês viram aqui, ó, se você observar aqui, ó, não tem chave fusível aqui, ó, mas ele precisa. É uma rede, inclusive, ó, esse ramal é de uma rede protegida, tá? A chave fusível dela fica do outro lado da rua. Então, essa chave fusível, ela pertence ao transformador, por isso, e é o transformador do Senai, né, da instituição que tem a demanda aí. Então, por isso que ela é 21. E aqui é o número que é o ID, né, a identificação da rede. Esse ID fala que ali tem um poste de seção circular, ó, poste de seção circular, tem o duplo T, né? Toda a informação, inclusive que tem média tensão e que tem baixa tensão, né? Aí fala que tem uma. Isso daqui é uma N2, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, é uma normal tipo 2. E aí, sabe aquele transformador que eu mostrei que ele não é de instituição nenhuma, né? Não é de indústria, não é do Senai, ele é para energizar, para pegar a rede 3.8 e transformar para baixo, para energizar as casas que tem ali no redor, né? Aí ele vai receber essa essa tag aqui, ó, GN11. GN de Goiânia, 11 é um transformador, só que esse transformador, ele não é de nenhum cliente, ele não tem uma demanda dele. A demanda que ele tem é para servir os clientes que ficam as residências, né? O cliente que não tem demanda na rua, tá? Então tem vários desses GN11 espalhados pela planta ali, chama planta de situação, que é a planta que mostra as ruas e os lotes, tá? Aí, quando eu tenho uma chave de proteção do tipo fusível, aí é GN12. Todos esses códigos, pessoal, o eletricista de rede tem que saber, tá? No caso, o industrial, ele não precisa saber, mas por que que eu... É como se a gente estivesse fazendo um curso de eletricista industrial agora, porque a gente saiu da parte que o eletricista predial aprende, né? Que é a instalação predial, segurança e eletricidade, todos precisam, né? Tanto o predial como o industrial, qualquer um, eletricista, eletrotécnico, engenheiro, né? E projeto predial. Vocês saíram basicamente do predial. Agora vocês estão entrando em instalação industrial, em acionamento, a parte da indústria, que é pneumática e hidráulica, né? E, por fim, o projeto industrial. Ou seja, vocês não precisam saber dessa informação, que aí é um outro profissional, que é o eletricista de rede. Mas se você souber, né, aqui, aproveitando que a gente está aqui no curso de eletrotécnico, né, aproveitando que eu sou especialista nessa área do CEP, né, é bom eu informar para vocês. Quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais oportunidade vocês vão ter, tá? É conhecimento. Quanto mais cursos vocês puderem fazer, mais especialização vocês fizerem, melhor para vocês, viu? Porque aí vocês vão ter o quê? Mais opções. Eu gosto de brincar com o pessoal aqui do digital, né? Hoje eu trouxe o plano A, o plano B. Na hora que eu trago o meu lanche, né?
Aí eu trago o plano A, que é um sanduíche, o plano B é uma bolacha, o plano C é um suco, né? Um café. Então você tem que estar preparado, você tem que ter seu plano A, que é o quê? O plano A é o curso que você já tem, né? Que você está fazendo, que é o eletrotécnico. O plano B, sei lá, vamos supor que algum de vocês já são eletricista industrial, tá? Ah, não, não tem uma vaga maior ali para eletrotécnico, então eu vou ficar como eletricista industrial. O que você não pode ficar é sem trabalhar, é ficar, né? Imagina você novo, né, ou velho que está fazendo esse curso, ficar à mercê do governo, à mercê de ajuda de outras pessoas, né? Você pode produzir, você pode, né, também toma cuidado, estuda finanças bastante, pessoal. Então, essas informações extra que eu estou passando para vocês, ela é fundamental para vocês se portarem como profissional de verdade, né? Não se portar, porque tem muita gente aí, né, que nem eletricista é e fica igual, eu vou falar igual meu sobrinho, fica pagando de eletricista, né? Então você tem que aproveitar o conhecimento superior que você está adquirindo aqui, né? E na hora que alguém falar besteira, você fala, ó, não é bem por aí não, rapaz. Tal, eu tô fazendo eletrotécnico, aí vamos supor, ou eu já terminei o eletrotécnico, tô fazendo engenharia elétrica, que você tá falando aí é besteira, tá? Então, para você se posicionar, para você mostrar que você tem o conhecimento e na hora que a oportunidade bater a sua porta, você vai estar pronto. Às vezes a oportunidade passa uma vez e você não está preparado. Você tem sempre que estar preparado, porque uma hora pode ser e pode ser uma vez, né? A oportunidade bata na sua porta e você deixa ela passar. Ah, tinha uma vaga aqui para eletrotécnico, tinha uma vaga para engenheiro. Nossa, felizmente, né, eu estou naquela mesma, né? Eu estou trabalhando, sei lá, fazendo qualquer coisa e eu não tenho nenhuma formação, nem formação como eletricista, nem técnica e nem superior, né? E nenhuma especialização. Então, fica aqui a dica, pessoal. Outro código é o GN, né, de Goiânia 13, que é a chave faca. No caso do chave de proteção, sempre é a 12, que é a fusível, que inclusive ela está protegendo, ela necessariamente protege aqui, ó, tem uma chave fusível aqui, ó, três chaves, né, ou seja, uma para cada fase, né, para proteger o transformador aqui de surto, né. Aí vamos supor, já que a gente está falando de instalações industriais e a gente está falando do nosso é, principal equipamento, que é o motor elétrico, ele tem uma particularidade. Deixa eu colocar aqui numa página aqui, ó. Estou passando um pouco do horário, pessoal, mas não se preocupe não, tá? Eu não tenho um horário no outro aqui, eu vou me estender mais um pouco para a gente fechar esse conhecimento aqui, tá bom? Deixa eu só achar a parte. Ah, aqui, ó. Ó, lá no capítulo 4 do livro um, lembrando que são dois livros, tá, pessoal? Lá na plataforma aqui de vocês, ó, lá em conteúdo do curso, tá? A gente tem aqui, ó, tá vendo? A apostila, parte um e parte 2. São essas duas aqui, ó. Parte um e parte 2, aqui é o SCORM, né? O que você conhece aí. Então, no livro um, página 73 aqui, né? Lá do arquivo, ó. Capítulo 4. Acionamento. Ah, mas você não falou que acionamento ia ser a próxima matéria, né? Acionamento, ó, você não escuta o que eu tô falando. É pneumático e hidráulico, tá? Lá tem elétrico também, mas basicamente o acionamento elétrico você vai aprender agora aqui. Beleza. O motor elétrico, pessoal, ele tem uma particularidade. Ah, como assim? Lembra que você me perguntou agora há pouco, professor, o
Motor elétrico, assim, ele tem alguma diferença, né? Eu entendi sua pergunta. Ele tem uma diferença de uma churrasqueira elétrica, de um forno elétrico, sei lá, de um liquidificador, não, porque um liquidificador ele tem um motor de indução ali, né? Mas assim, de um ventilador também, que é um motor. Mas assim, qual que é dessa diferença que o senhor tanto fala aí? Eu lembro que o senhor dava spoiler aí no início. Que diferença é essa? A máquina elétrica, para a gente ser bem simplista aqui, né? Ela tem uns polos, né? Deixa eu escrever aqui. A máquina elétrica, ela tem um rotor, né? O rotor que vai girar, né? Ou no sentido horário, ou no sentido anti-horário, tá? E ele tem uns polos. Esse motor elétrico, pessoal, ele tem uma bobina, né? A bobina, essa bobina aqui, ó, ela atravessa os enrolamentos aqui, ó, ela recebe uma alimentação elétrica alternada, lembra lá, ó, de eletricidade, recebe uma alimentação alternada, vai gerar uma corrente elétrica e esse motor ele vai começar a girar aqui, ó. Beleza. Só que tem, ó, inclusive, por que que o Senai colocou no início desse capítulo de acionar, né, ou seja, de ligar, né, a máquina? Por que que ele tá cheio de dedos aqui? Ah, nossa, para acionar, por que que ele faz um capítulo só para isso, né? E ele fala de uma coisa aqui, corrente de partida, né? Todo motor, ele tem uma corrente, assim como uma churrasqueira, né? Como um forno elétrico, um chuveiro, ele tem uma corrente que é chamada corrente nominal, ou seja, e o motor também tem, né? Ele tem a corrente nominal. Corrente nominal basicamente é a corrente com que ele trabalha. Vamos supor que o motor, sei lá, tenha a tabela de CV, eu não lembro de cabeça aqui não, mas vamos supor que ele tenha, sei lá, tô chutando aqui, viu? 375 watts de potência, tá? Ele tem 375 watts de potência. Se a gente lembra lá da fórmula de potência, a potência é igual a tensão multiplicado pela corrente. Não vamos falar ainda de fator de potência, não. Obviamente, a gente já falou lá em eletricidade, né? E para a gente descobrir a corrente nominal, né, o I nominal dele, o que que a gente faz? A gente pega corrente nominal é igual, ó, a gente pega e isola atenção, ó, matemática agora. Agora é tudo matemática. Então é a potência dividido pela tensão. Beleza. A potência que eu falei que esse motor, né, tem, né, é 375 watts. Vamos supor que ele seja um motor monofásico, tá? Não, vamos supor que ele seja um motor trifásico. Aí o motor trifásico, ele tem 300, atenção, né? 380, onde é monofásico 220, né? A tensão trifásica ela é 380 raiz de 3, que dá mais ou menos 660, tá? Então a gente vai ter uma corrente nominal, né? Uma corrente nominal de, vamos lá, vamos fazer a conta aqui, ó. Então 375 watts dividido por 380. Eu não vou pôr 660 aqui não, tá? Eu vou colocar desse jeito, igual tá lá nos cálculos lá dos livros lá. Então, 375 é tensão trifásica, né? Lembrando que ela é trifásica, tá? Enter, olha, ó, deu uma corrente. É um motor pequeno, viu? Eu deveria ter pego um motor maior. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um motor com a potência maior. Deixa eu pensar aqui.
É, 14.000 watts. Eu vou aproveitar aqui a mesma equação, né? Aí vocês vão entender aqui. Professor, por que você não pega lá numa tabela lá da concessionária? É mesmo, né? Eu tô vacilando. Deixa eu ver aqui, norma. Ó, eu vou trapacear aqui um pouco, eu vou pegar da tabela da concessionária antiga, porque eu sei de cabeça onde é que fica a. Ah, não, deixa eu pegar, é a outra. Da concessionária antiga aqui, é porque, como eu fazia mais projeto ainda quando era a Enel, né, e a Celg, eu vou trapacear um pouco aqui. Mas a tabela, pessoal, é física, é matemática, viu? Então não muda por ter mudado de concessionária. Deixa eu trapacear aqui, ó. Vamos pegar um motor de 12.000. Ó, para ser mais real, ó, o motor de 10 CV, tá? Pela tabela aqui, fala que a potência absorvida na rede é de 9,68 quilowatts. Então, a gente transformando ele em watts, né? Dá o quê? Dá 9.680 watts. Então, a gente pega um motor de 10 CV, né? Então, um motor trifásico de 10 CV, deixa eu mudar aqui. Motor trifásico de 10 CV, ele tem uma. Para a gente fazer o cálculo, a gente tem que achar a potência. Ou a gente, né, por exemplo, é, um CV é igual a 736 watts, tá? Eu estou pegando já direto a tabela aqui para não ficar uma coisa mentirosa, né? Não ficar uma coisa que eu ranquei da cabeça aqui, né? Então, o de 10 CV, ó, ele está falando, não sou eu que estou criando, estou dizendo. É a tabela para motores trifásicos aqui, ó. E eu estou pegando a potência individual, ó, 9.600, convertendo aqui, né, em quilowatts que a gente aprendeu lá em eletricidade, dá 9.680. Então, ele tem 9.680 watts de potência, tá? Vou trocar aqui. Então, ele tem 9.680 watts, coloquei V, né? É watts de potência. Beleza. Então, só a gente modificar aqui no cálculo, né? É, deixa eu pôr entre parênteses aqui para. Se bem que embaixo estava entre parênteses, né? 9.680. Enter. Olha, ó, dá 14, dá uma corrente nominal, né? De 14,7 amperes. É, a corrente até pequena, né, professor? É, de fato. E eu peguei o de 10 CV de propósito, porque o de 10 CV já precisa dessa ligação especial, né, da gente dar essa atenção especial que eu estou falando. Ó, 14,7 amperes, né? Então, esse motor aqui, para ele rodando, né? Ele imprimindo potência, a potência de 9.680, ele tem uma corrente nominal, né? O I nominal dele é de 14,7 amperes. Lembra que eu falei que a máquina elétrica em modo motor, ou seja, o motor elétrico, ele tem em sua essência, né, na sua arquitetura, um problema de projeto. Como assim, professor? Ah, mas ele tem um problema? Ele é red flag? É, professor? Não, não, nada a ver. Globo e você, nada a ver. Ele tem um problema porque ele tem um eixo pesado a partir de 7,5 CV.
ele tem um problema, não é que a partir de 7,5, esse problema tem. É a chamada corrente de partida. Lembra lá da física? O motor rudimentar aqui, ó, você tem uma bobina ou circular ou quadrangular, você coloca um eixo aqui, ó. Lembra lá da regra da mão direita? Você tem a corrente, você tem um campo eletromagnético em volta, dependendo, né, já que ele é alternado, né, dependendo da alternância aqui da corrente, 60 Hz, né, 60 vezes por segundo, ela vai para um sentido e vai para o outro. Então, essa corrente aqui, ó, vai aparecer, dependendo da para a direção que ela está indo aqui, né? O sentido, né? A direção é horizontal aqui que eu estou mostrando. O sentido que ela está indo vai aparecer um vetor força. Como assim, professor? Um vetor força? É literalmente isso que eu estou falando. Uma força não é fantasmagórica, viu? É uma força que ela vem dos elétrons livres dentro do enrolamento do motor. Então, essa força, né? Parece uma mão invisível, ela vai aparecer ora para cima e na hora que ele muda de sentido para baixo. E é aí que está a genialidade da arquitetura do motor. Na hora que essa corrente ela está vindo aqui, ó, essa corrente nominal, por exemplo, ela está nessa posição, aí o vetor força, ele é para cima aqui, ó, por exemplo. Na hora que ela dá a volta, ela vem aqui, ó, dá a volta. O eixo mantém, né? Mantém ela estabilizado aqui, né? Aí na hora que ela dá a volta, que muda de sentido, esse vetor força, ele vai para baixo aqui, ó. Aí imagina, 60 vezes por segundo na frequência, né? Hora para cima, hora para baixo. Não está parecendo um mecanismo de bicicleta, né? Na hora que você vai pedalando aqui, né? Um pé ele está imprimindo força, o outro está mais leve. É assim que o motor elétrico trabalha. Então, essa força invisível, essa força mesmo, esse vetor força, como se fosse uma mão invisível lá dentro do motor aparece, né? Ele vai fazer o movimento giratório, já que ele está preso aqui no eixo. Ah, então é por isso que o motor funciona. Você já parou para pensar? Vamos supor que você nasceu ontem. Você lá é aquele ciborgue lá, o Ultron. Você nasceu ontem, você não sabe nada da vida, né? Sabe de nada, né? Não sabe de nada. Aí você vê o cidadão colocando um fio no, né, nessa máquina chamada motor e do nada ela começa a girar sozinha. Você fala, tá vivo, né? Frankenstein, né? Igor, né? Você tá entendendo? Não tem magia, pessoal, é pura física, né? Essa força, ela sai dos portadores de carga, dos elétrons que estão se movimentando, tá? É como ele está preso em um eixo central, ela vai girar ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. Dependendo se eu inverter a corrente aqui, né, o sentido da fase, ele vai girar, né? Para um lado ele gira o sentido horário, do outro ele gira o sentido anti-horário. Aí a gente faz a ligação do intertravamento, né? Então a gente precisa entender o princípio dele. E daí, professor, né? Por que que tem que usar aquele tal de contator? Tem que usar uma parafernália toda, né? Partida direta, indireta, né? Vai aumentando a potência. Ainda mais aqui, ó, esse motor de 10 CV aqui, ó. Para esse motor, quanto maior ele, né, maior a potência, mais força, né, mais vetor força, e mais corrente elétrica vai fluir pelo enrolamento, ou seja, maior aquecimento. Beleza. Só que o motor, ele tá parado, mesmo ele bem engraxado, os mancais ali, né? Como se diz, o rolamento ali tá em dia ali, né? Mesmo assim, é muito peso, é muita massa, né? É,
Eu não quero que os físicos me batam aqui, né? É muita massa para ele sair do movimento, ou seja, para ele sair daquela inércia que ele tá. Lembra lá das leis de Newton, né? Um corpo tende a se manter parado se ele estiver parado, a não ser que uma força contrária apareça e coloque ele em movimento. Do mesmo jeito, ele tende a ficar em movimento a não ser que uma força contrária apareça e pare esse movimento, né? Então, o grande problema, vamos dizer assim, a falha de projeto que eu falei, é porque quanto maior o motor, mais enrolamento ele tiver, mais corrente ele vai precisar e mais força. O problema é que nesse esforço inicial, professor, por isso que a teoria fala corrente de partida, é isso mesmo. Um circuito de tensão alternada aqui, ó, lembra? Que a gente aprendeu lá em eletricidade, ó, a gente tem aqui a senoidal, né? A senoidal da tensão, né? Com tensão de pico, né? Tensão eficaz, né? Ou RMS, né? Tensão eficaz. Do mesmo jeito, nós temos a corrente, né? Corrente, ela é também senoidal, né? Corrente de pico, corrente eficaz, que é igual à corrente nominal. Só que a corrente elétrica, na hora que o motor ele está ali, o pessoal chama de transitório, né? Na hora que ele está iniciando a partida, dependendo aí da potência dele, ou seja, a quantidade de força que ele tem que fazer, vai aparecer uma corrente chamada corrente de partida. E a partir de 7,5 CV a coisa fica complicado. Aí por quê? Vamos pegar, ó, vocês viram que a corrente, eu vou até aproveitar aqui, ó. Lembra que a corrente do motor ali, ó, acho que não dá nem um CV, ó. Se a gente olhar aqui, ó, 370 e alguma coisa, ó, ele tá entre o motor de 1/4 de CV e 1/3 de CV, ó. 1/4 de CV, ele é 333 watts. 1/3 de CV, ele dá 410 watts, né? Então, ele está entre 1/4 e 1/3 de CV. A corrente dele deu 0,5, né? Aproximadamente, vamos arredondar para 0,6, né? Então, um motor, né, entre um, 1/4 e 1/3 de CV, na hora que ele dá partida, vai acontecer a mesma coisa com o motor de 10 CV e de 60 CV. Só que aí, para ele sair dessa inércia, essa corrente ela vai aumentar. Vou até desenhar com um formato diferente, ó. A senoidal da corrente, ela vai se distorcer e ela vai chegar num valor alto aqui, ó. Depois que o motor ele continua, né? Ele começou, ele tá bem devagarzinho, aí ele começa a rampa, né? Lembra? A rampa lá, ele volta ao seu funcionamento normal, com corrente de pico e corrente eficaz, que é igual a corrente nominal. Aí ele volta, ó, a curva faz um amortecimento, esse é o termo da engenharia, ó. Ela faz um amortecimento, ó, e volta a ser uma, uma senoidal de corrente elétrica, beleza? Agora, por conta disso, essa corrente, ela chega, tem, a maioria dos livros fala que chega, na média, 8 vezes a corrente nominal. Então quer dizer que a corrente de partida é aproximadamente 8 vezes a corrente nominal. É aqui que está o calcanhar de Aquiles da máquina elétrica em modo motor. Do transformador também tem a corrente em rush, mas isso é assunto para uma outra teleaula, tá? Então quer dizer que esse motor, né, de 1/3, 1/4 de CV, esse 375, se ele for, eu vou até pegar a corrente dele exata aqui, ó, vou dar um eco aqui, ó, eco.
essa corrente aqui, vou multiplicar ela por 8. Então, a corrente de partida desse primeiro motor aqui, ó, vai dar 4,5 amperes. Ok, né? 4,5 amperes é uma corrente baixa. Por isso que os livros de física, os livros de máquina elétrica, falam que a partir de 7,5 CV a coisa começa a ficar complicada, né? Porque a partir de 7,5 CV a corrente de partida, ela fica acima de 20 amperes. Até 20 amperes ele consegue segurar a corrente de partida e volta, né? Aí você tem que projetar ele, né, para segurar isso. Agora o de 10 CV, olha só para quanto que ele vai, né? Vamos lá. Deixa eu aproveitar que vou usar o recurso aqui, ó, vou copiar vezes 8. Tá vendo, ó? A corrente de um motor que tem a corrente nominal de 14,7, ela vai para aproximadamente, né? Essa corrente de partida aqui, ó, ela vai para 117,65 amperes. Aí o que que acontece? A chave fusível ou disjuntor geral. Imagina o aluno, você aqui, ó, nessa unidade do Senai IB, né? Lá no, dando a partida no motor, e aí você está dando a partida no motor de 10 CV, e aí em vez de você fazer uma chave compensadora, ou seja, uma partida indireta, né? Ou usar uma soft starter ou inversor de frequência, você dá a partida dele na tora aí. O que que acontece? Na melhor das hipóteses, o disjuntor lá do laboratório de elétrica, né, ele vai cair. Na pior das hipóteses, adivinha quem que vai cair? Adivinha? A chave fusível aqui, ó. A chave fusível pega e cai. Por isso que indústrias que têm transformador próprio e que a arquitetura básica das indústrias, né, elas têm vários tipos de máquina, mas essas máquinas, se você desmontar elas, você vai encontrar motores de 60 CV, motor de 10 CV, de 15, por aí vai. Imagina você dar partida ao mesmo tempo, né? Tem um cálculo que a gente faz lá na engenharia elétrica que chama reprogramação de carga. Não é assim, ah, eu quero agora dar partida em todas as máquinas dessa indústria aqui, né? Não é assim. Você tem que dar a partida, e aí, dependendo, né? Por exemplo, você coloca um relé lá, é, o, um relé de tempo, né? Para você, por exemplo, dar partida primeiro na máquina um e ainda uma partida indireta, né? Por exemplo, um inversor de frequência para ele colocar uma tensão menor, para aí você ter uma corrente de partida menor, ele entrar em rampa, passar 5 segundos, ele pega e fica com corrente nominal. Aí depois desse tempo que ele fez a rampa, o outro motor vai fazer a rampa. Se eu ligar eles todos ao mesmo tempo, vai cair tudo. Pode ser que você deixe até o bairro, o setor aí sem energia, tá? Ah, então é por isso, professor, que o motor elétrico, né, acima de 7,5 CV, tem que ter toda essa, né, essa eletrônica aí embarcada, né, para promover uma partida indireta, porque senão o disjuntor geral, na melhor das hipóteses, vai cair, na pior, a chave fusível aí, ó, desse transformador lá do IB de 500 cai, né? Ou pior, a chave fusível que protege o transformador que fica lá na outra rua cai, e aí o setor todo fica sem energia. Aí o que que e tem uma diferença. Indústria, ela tem um chamado contrato de demanda. Por exemplo, a minha residência, a sua residência, né, quando fizeram as instalações elétricas dela, né, o pessoal liga no 0800 da concessionária local e pede a ligação. Já um local igual o Senai aqui, por exemplo, que tem uma demanda,
Não é assim, não é ligar no 0800 e eles vão lá e liga para você. Você faz um projeto primeiro, faz uma liberação de carga, aprova na concessionária local, né? Depois que aprovou o projeto, a equipe de engenharia deu o ok, aí sim você agenda a ligação, né? O chamado comissionamento, o start. Geralmente é para a indústria, tá? Aí o pessoal faz o comissionamento. Se você tiver uma máquina dedicada, aí eles vão, dão os starts ali, liga pela primeira vez na televisão aquelas máquinas, aí sim você começa a funcionar, leva um medidor de energia. A medição é direto na média tensão ou ela é na baixa tensão? Tem isso também, né? Provavelmente é uma medição indireta, né? Se for na média tensão, ela é indireta por TC e por TP, né? Transformador de corrente para medir corrente, transformador de potencial para medir tensão. Mas você pode fazer isso também lá no quadro, né? No quadro de baixa tensão. E aí você vai assinar um contrato de demanda. Esse contrato, você vai ter que cumprir ele por um período de 12 meses, ou seja, um ano. E você vai escolher se você vai utilizar 100% do transformador, no caso do exemplo nosso aqui, né? Um transformador de 500, que é as kVA aqui, ou sei lá, 50%, né? Você vai utilizar metade lá. Mas aí você vai ter que utilizar ele nos 12 meses. Passados os 12 meses, você vai de novo na concessionária. Ó, agora eu, por exemplo, a unidade cresceu, né? Tinha poucos alunos, agora ela está mais conhecida. Então a gente vai utilizar ao máximo, porque a gente precisa de todos os laboratórios possíveis e imagináveis dentro dessa unidade aqui. Entendi, professor. Então quer dizer que, então quer dizer que a máquina elétrica, ela tem essa questão da corrente de partida, né? A corrente nominal, um equipamento, né? Tipo chuveiro, tipo um forno elétrico, né? Equipamentos que não têm máquinas, né? Ou seja, em modo motor, né? Que tem eixo, que precisa vencer a inércia, eles têm, além da nominal, tem a corrente de partida. E esse é o problema, é dar partida na máquina. Só para vocês terem uma ideia, quando eu fiz engenharia elétrica, a gente teve uma disciplina de 6 meses, que é chamada de acionamentos, né, ou acionamentos elétricos. E lá nós estudamos todo e qualquer tipo de partida, partida direta, partida indireta, as técnicas antigas que a gente vai estudar aqui, né? Uma chave compensadora, que a gente utiliza um autotransformador, é, as mais modernas aí, né? Uma soft starter, um inversor de frequência, né? Que nada mais é, os dois são CLPs, né? CLPs dedicado o computador deles, né? Controlar a tensão inicial para ele. Esse termo vocês vão escutar muito aí no laboratório da unidade de vocês, né? Para você fazer a rampa, né? A rampa inicial de entrada aí do motor para ele sair da inércia, ou seja, ter uma corrente de partida menor possível para depois, quando ele já tiver com a inércia dele total, né, a velocidade ali de trabalho normal, dependendo da quantidade de polos, tem uma fórmula que a gente usa, né? Dependendo da quantidade de polos, a gente consegue dimensionar a velocidade em rotações por minuto, né? Em RPM aí, né? Dependendo aí da quantidade de polos da máquina e também da frequência da rede, tá? Beleza, professor, entendi. Então é isso, pessoal. Basicamente, essa disciplina de instalações elétricas industriais é para vocês aprenderem as técnicas, os equipamentos que vão ser utilizados, né? A gente vai utilizar, como a corrente ela é muito alta,
a gente precisa utilizar a botoeira, ela é só um mero acionamento, por isso que a gente chama de pulsador. Quem vai tancar essa corrente de partida aí, né, é a armadura do contator, né? A armadura do contator, ela parece, ela tem, né, ela tem bastante metal ali, justamente para ela suportar a quantidade da corrente de partida ali, tá? Não é um, por exemplo, o interruptor, ele tem um acionamento ali tipo faca, né? E ele não tem retorno por mola e você tem ali contatos ali, não é nem de cobre, é latão, né? E é uma espessura bem pequena. Já um contator não, ele tem uma armadura grande ali, ele tem vários centímetros ali de barramento de metal ali, justamente para suportar aquela corrente. E ainda ele tem uma mola para fazer com que se um interruptor de lâmpada, se você ficar ligando e desligando ele, você vai perceber que vai aparecer um arco elétrico nele ali, né? Imagina uma máquina elétrica que na corrente de partida é 8 vezes a nominal, né? Igual o cálculo que a gente fez aqui, ó. O normal dela é 14,7, mas na partida é 117,65, né? Então, imagina o arco elétrico que não dá ali, né? Por isso que ela é projetada para suportar a corrente de partida e o objetivo é o quê? Fazer a máquina funcionar, fazer ela rodar, tá? Então é isso, pessoal. Nossa aula inaugural aqui de instalações elétricas aí, né, industriais, foi para gente, o objetivo, né, foi para a gente entender a arquitetura, ou seja, a construção de um motor elétrico e o porquê que ele precisa de contator, porquê que ele precisa de selo, né? O selo, basicamente, como a botoeira, né? Ela tem um retorno por mola, eu preciso fazer uma lógica ali, né? Para que esse retorno, mesmo ela retornando com a mola, o motor continue acionado, né? Continue funcionando. Porque se ele desligar, adivinha, você vai ter que apertar novamente, acionar novamente, e aí você de novo vai ter uma corrente de partida, né? E aí o que que vai acontecer? Você vai derrubar o disjuntor de baixa tensão, você derruba a chave fusível da indústria, ou pior, você derruba a chave fusível de todo o quarteirão ali, de todo o setor. Aí o que que vai acontecer? A concessionária de energia, ela tem multa, viu? Não, você não pode ter simplesmente um parque ali cheio de motores e aí você chama qualquer um, o Zezinho da esquina aí, o cara que nem eletricista não sabe se motor é de comer ou passar no cabelo, né? E aí você coloca ele para dar partida ali à torta e à direita nos motores, né? Se você prejudicar os outros clientes, sanções aí legais vão ocorrer com a sua empresa, com a sua indústria. Por isso que o pessoal contrata eletricista industrial, eletrotécnico, engenheiro eletricista, justamente para evitar, né, que isso ocorra, que esses problemas aí ocorram com a concessionária. Ainda tem a correção do fator de potência, né? Em função de nós utilizarmos. A gente vai ver isso mais no módulo 3, tá? A gente já viu lá em eletricidade básica, né? Mas foi mais, como se diz, foi mais física e matemática do que eletrotécnica, né? Agora, depois que a gente foi no módulo 1, né, com predial, agora com industrial, é que a gente vai se aprofundar nesse maravilhoso mundo aí da eletrotécnica e da engenharia elétrica, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou parar aqui a compartilhamento, né? Fiquem com Deus e até a próxima web aula, tá?